O infarto do miocárdio é uma das maiores causas de morte em todo o mundo. Só entre os anos de 2021 e 2022 foram mais de 370 mil pessoas vítimas só aqui no Brasil. Ou seja, 30% de todas as mortes são por causa destas doenças. Entre elas, se destaca o infarto agudo do miocárdio. As causas são diversas. Entre elas estão a pressão alta, o cigarro, colesterol alto, entre outros. O médico cardiologista Diogo Calil explica mais sobre o assunto. O primeiro sintoma do infarto é a dor no peito. Essa dor geralmente é uma sensação de aperto ou peso no peito, geralmente no centro ou do lado esquerdo. Ela pode ir também para o braço esquerdo, para o pescoço, garganta e mandíbula. Mas atenção, essa dor do infarto normalmente dura mais do que 20 minutos. Dores mais rápidas normalmente são episódios de angina e não de infarto. A diferença entre angina e infarto é que a angina é um entupimento grande, porém parcial da artéria. Na angina, a placa de gordura não causa obstrução total da artéria coronária. Já no infarto, normalmente ocorre a ruptura de uma placa de gordura que leva à formação de um coágulo na artéria do coração, com obstrução total do fluxo de sangue. Com isso, essa área do coração que recebia sangue dessa artéria entra em sofrimento e, se não for realizado o tratamento a tempo, as células começam a morrer, o que chamamos também de necrose. Então a parte do músculo cardíaco morre e aí sentimos essa dor no peito. E essa dor pode piorar com esforço e aliviar parcialmente com repouso. Mas atenção, às vezes a dor pode ocorrer em outros lugares e não no peito. Ela pode ocorrer, por exemplo, na barriga, no estômago, no braço, no pescoço. Então, o segundo sintoma de infarto que eu queria falar com você é a má digestão. Muitas vezes o paciente com infarto não sente dor no peito. Em vez disso, ele começa a sentir um incômodo no estômago, uma má digestão, náuseas. Alguns começam a apresentar gases no estômago também. Olha, como cardiologista, já vi pacientes que acordam, por exemplo, no meio da madrugada, sentindo dor no estômago, má digestão, e às vezes tomam até um antiácido ou sal de frutas achando que vão melhorar. Mas aí começam a piorar. Quando procuram ajuda médica, descobrem que na verdade estavam tendo um ataque cardíaco. Por isso, fique atento caso comece a sentir esses sintomas, principalmente se vierem acompanhados de falta de ar, sudorese, uma agonia, uma aflição, uma sensação de morte iminente. Se isso acontecer, procure ajuda médica imediatamente para avaliar melhor o seu caso. O terceiro sintoma de infarto que eu queria comentar nesse vídeo é a falta de ar. Uma falta de ar inexplicável que surge de repente pode ser um sinal de infarto. Isso porque, como eu disse, nem todos os pacientes sentem dor no peito com infarto. Às vezes a única manifestação é uma falta de ar que piora com os esforços e alivia com o repouso. Você deve ficar especialmente atento se essa falta de ar vier acompanhado de tontura, palpitações no peito, sudorese, que é aquele suor frio, e mal-estar. Além disso, uma falta de ar intensa dessa maneira pode ser também outras doenças, como embolia pulmonar, que também é uma condição grave. E o quarto sintoma que eu queria falar com você é justamente a sudorese. Essa sudorese ou suor frio exagerado pode ser um sinal de infarto, principalmente se vier com outros sintomas, como tontura, mal-estar, palidez, sensação de morte iminente. Por isso é importante ficar atento a esse sintoma caso ocorra, especialmente se ele durar mais que 15 a 20 minutos. E quem deve ficar mais atento a todos esses sintomas que eu falei anteriormente são as pessoas com fatores de risco para infarto. Por exemplo, os fumantes, pacientes com diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesos ou com história familiar de doença coronariana. Quem já infartou ou já colocou stent também tem um risco aumentado de ter um segundo infarto. E por isso deve ficar ainda mais atento a esses sintomas que eu citei. Vale lembrar que às vezes o infarto acontece sem sintomas. Isso mesmo, algumas pessoas podem infartar sem sentir absolutamente nada e descobrir somente depois, ao fazer um eletrocardiograma ou um exame de imagem do coração. Por isso é muito importante você fazer seus exames de rotina e cuidar da sua saúde para prevenir esse problema. Cuide da sua alimentação, faça exercícios e reduza o estresse para reduzir o seu risco de infarto. E também é muito importante manter a pressão, o açúcar no sangue e o colesterol controlados. Caso você seja fumante, procure ajuda para parar de fumar, pois o cigarro aumenta em 2 a 3 vezes o risco de doenças do coração.